Olá, tudo bom? Começa agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver, uma produção da Central Única dos Trabalhadores de Alagoas. E os servidores públicos estaduais não estão nada satisfeitos com o reajuste oferecido pelo governo do estado. Diante da situação, a Central Única dos Trabalhadores realizou uma nova reunião para discutir o reajuste dos servidores. Veja agora algumas reivindicações das categorias. Bom, Amélia, vamos falar agora sobre essa reunião que está acontecendo aqui hoje. Para que essa reunião, qual é o objetivo dela e o que é que você espera? A nível de Estado, nós estamos também com a database dos servidores estaduais, servidores públicos estaduais do Estado de Alagoas, que é maio, e como o governo do Estado anunciou, sem antes discutir com as categorias, sem antes discutir com a CUT, um reajuste salarial, foi encaminhado um projeto de lei para a Assembleia Legislativa, que já foi inclusive aprovado, mas sem discutir e negociar com essas categorias, nós entendemos que o processo estava acontecendo de forma atropelada, Organizamos, através de um comando unificado, a CUT coordenando, um processo de mobilização e de pressão para que o governo do Estado assuma o que acordou, nos acordos coletivos passados, com a questão da reposição salarial e ganho real, reposição da inflação mais ganho real. E o percentual que foi encaminhado, de 5,83%, que foi encaminhado para a Assembleia Legislativa, não repõe nem a inflação, porque não está sendo considerado o período de maio a maio. Eles consideraram o período de janeiro a dezembro de 2012. E nós entendemos que a database ela é maio, então teria que ser correspondente ao período da database, onde o IPCA corresponde a 6,49%, arredondando para 6,5%. Então, nós não só queremos a reposição da inflação, mas também o ganho real, e o governo do Estado não está respeitando acordos anteriores com relação à continuidade da mesa de negociação unificada. Que prejuízos os trabalhadores eles podem ter quando um relatório desse não é debatido com as centrais? Existe a proposta do governo que foi encaminhada para a Assembleia Legislativa e existe também a contestação dos números que estão sendo anunciados pelo secretário da Fazenda, quando eles manipulam as informações e os números para justificar que a lei de responsabilidade fiscal impede um reajuste maior. E nós tivemos a oportunidade de fazer um levantamento, a CUT já encaminhou o documento, já protocolou, tanto no Ministério Público do Estado, quanto ao próprio governador, mostrando que a metodologia utilizada aqui em Alagoas é diferente de todas as outras metodologias no Brasil inteiro, inclusive dos estados do Nordeste, onde está havendo manipulação de números, manipulação de informações que diminui o limite da lei de responsabilidade fiscal. Quando nos nossos estudos, nos nossos levantamentos, mostra que há uma margem maior, inclusive para uma reposição salarial com ganho real. Bem, nós esperamos, a princípio, as associações, sindicatos, os movimentos sociais estão se reunindo para que a gente possa, junto ao governo, tentar, em consenso, apresentar uma proposta no que diz respeito à questão do IPCA já aplicado aos servidores públicos. Uma vez que sindicatos e associações discordam do percentual aplicado, até porque não foi discutido sequer a questão do ganho real, como no IPCA de 2012, e aí há um desencontro de discernimento no que diz respeito à efetivação do reajuste já aprovado na Assembleia Legislativa, e a gente está tentando mostrar ao governo de que a gente precisa que o governo possa ter mais atenção e que possa aumentar esse valor aplicado. Sabemos que o já aprovado na Assembleia não vai ser retirado mais, mas a gente vai tentar sensibilizar o governo para que ele possa incrementar mais alguns percentuais nesse valor já anunciado e aprovado em Assembleia. Quais os prejuízos que a categoria tem com esse reajuste do governo? Na verdade, não existe, assim, num contexto macro, não existe um prejuízo, Todos os servidores teve um ganho, ninguém perdeu, teve um ganho. Mas não é a realidade da questão social, do déficit inflacionário que vem ocasionando
o aumento das mercadorias dos produtos que nós consumimos. Em decorrência disso, o prejuízo é exclusivamente acompanhar a questão social, né? Mas num contexto de melhoria na questão salarial, houve o ganho dos 5,83%, que é o que discordamos, né? Queremos acompanhar o prejuízo inflacionário no que diz respeito à aquisição de bens e produtos. E o que é que você pretende, a categoria pretende buscar e lutar? Vamos traçar aqui alguns caminhos, né, na tentativa de elaborar um documento para ser enviado ao governo e também alguns encaminhamentos no que diz respeito a mobilizações, né? Vamos pautar aqui um cronograma de atividades e dentro desse cronograma, lógico, a gente vai tentar buscar chamar a atenção do governo e tentar buscar a sensibilidade para que a gente possa alcançar o objetivo, que é melhorar esse percentual aplicado. E você fica agora com o nosso Giro Sindical com a apresentação de Juan Gonzalez. Olá, começa agora mais um Giro Sindical. Aqui você fica sabendo de tudo o que aconteceu na última semana da classe trabalhadora em Alagoas e da agenda dos sindicatos. O Comitê Alagoas realizou ato público de recolhimento de assinaturas pela revogação da lei que criou as organizações sociais, as chamadas OS. A manifestação aconteceu em frente a um sisal, na manhã da terça-feira, dia 28 de maio. Aconteceu no último dia 23 de maio, na sede da CNTE em Brasília, a reunião da coordenação do DEF, Departamento de Funcionários da Educação Nordeste. O objetivo foi para definir a organização do Encontro Nacional de Funcionários da Educação, que acontecerá de 25 a 27 de julho em Maceió. Diretores do sindicato e funcionários do Santander voltaram a realizar manifestações nas agências do banco em Maceió para protestar contra as novas demissões, o acúmulo de trabalho e a piora no atendimento aos clientes. O sindicato distribuiu carta à população, dizendo que o atendimento piorou em virtude da falta de funcionários, que vem se agravando com as demissões em massa e o corte de postos de trabalho. O Giro Sindical fica por aqui. Mais informações você acompanha na página da CUT, no endereço www.cut-al.org.br. Tenham todos uma ótima semana. Eles são, em grande maioria, garotos. Muitos têm, na própria história, as marcas da privação de direitos básicos. Alguns, desde muito cedo, convivem com o crime organizado, não por escolha, por falta de escolha. São menores infratores. Como o Estado tem encaminhado os casos de menores em conflito com a lei? O que determina o Estatuto da Criança e do Adolescente? As medidas preventivas e socioeducativas são bem aplicadas? Quais as infrações em que a privação de liberdade é recomendada? Como funciona a Fundação Casa? Quais as penas possíveis? Você é a favor ou contra a redução da maioridade penal? Crimes violentos cometidos recentemente por menores reacendem o debate nacional sobre esses temas. Discutir questões sociais e jurídicas que envolvem esses adolescentes é pensar em caminhos capazes de reduzir a violência e de promover justiça e cidadania para todos. Olá, o Melhor e Mais Justo de hoje discute o menor infrator no Brasil. Estamos ao vivo pelo portal tvt.org.br e também pela Rádio Brasil Atual FM 98.9 em São Paulo, 93.3 no Litoral Paulista e 102.7 no Noroeste Paulista. Para essa conversa eu tenho o prazer de convidar Marisa Deppmann, advogada e mãe do estudante Vitor Hugo Deppmann, que foi assassinado em abril por um menor. Ricardo Rezende,
presidente da Associação dos Juízes Federais de São Paulo e Mato Grosso do Sul, Flávio Cardoso, advogado, e Tatiane Cardoso, advogada do Centro de Defesa do Direito da Criança e do Adolescente Interlagos, integrante do movimento 18 Razões. Bem-vindos. A maioridade penal no Brasil é de 18 anos. Só a partir desse limite de idade que o cidadão passa a responder pelos crimes e delitos praticados de acordo com o que está previsto nos Códigos Penal e Civil. Antes disso, segue-se o que está estabelecido pelo Estatuto da Criança e do Adolescente, o ECA. Então, para a gente começar, eu queria pedir, na verdade, que vocês esclarecessem o que define o ECA. Por exemplo, em relação a crimes cometidos por menores, crimes considerados hediondos, como assassinatos, estupros. Quais são os tipos de medidas socioeducativas previstas pela lei brasileira e se vocês consideram que elas são suficientes, adequadas ou, ao contrário, insuficientes, inadequadas? Bem, o nosso Estatuto da Criança e do Adolescente, ele caracteriza como ato infracional aquela conduta que corresponde a um crime no nosso ordenamento. Então, aquilo que nossa legislação prevê como crime, praticada por um menor que tenha entre 12 e 18 anos, vai ser caracterizado como ato infracional. E, obviamente, toda a estrutura que o ECA... Entre 12 e 18? É. 12, isso para adolescente. Para adolescente. Para sujeição à medida socioeducativa. Né? Antes disso não há sujeição. Antes disso é considerado criança e aí está sujeito a medidas protetivas, né? Medidas de proteção. Okay. Para ser responsabilizado por medidas socioeducativas, então o menor vai receber todo um tratamento diferente daquele que é penalmente imputável, aquele que responde, né, pelas leis penais, notadamente pelo nosso Código Penal. E isso vai, né, desde as próprias medidas que são impostas, que vão de uma advertência até uma internação, até para o próprio procedimento para se apurar esse ato, né, que envolve, inclusive, até o perdão, envolve a entrega aos pais para evitar uma apreensão, entre outras coisas. Bom, na linha, eu acho que o Flávio já foi bastante claro em relação a essa questão. É uma linha paralela do ECA em relação ao Código Penal, com o tratamento absolutamente diverso, né, em relação não só à persecução penal, como ao apenamento dos condenados, né, no caso do Código Penal, e os sujeitos a essas medidas previstas pelo ECA. A questão da maioridade penal, ela tem assento constitucional, ela tem a previsão na nossa Constituição, e é um critério que se utiliza, né, um critério político que se utiliza, que é adotado desde sempre na história do Brasil, em que, por uma decisão política, os 18 anos é um critério etário e se presume a inimputabilidade, né? A ausência de condições do menor de 18 anos e, por consequência, a presença das condições do maior de 18 anos para entender o caráter ilícito do fato de entender que está cometendo um crime e, de acordo com esse entendimento, se determinar. Ele agir a partir do entendimento que ele possa vir a ter a respeito daquela conduta. Tatiane. Eu acho que é importante justamente desmistificar alguns mitos, né, que está presente em toda a sociedade. Um deles é da não responsabilização, que às vezes até por uma questão de palavras, por termos, quando fala medida socioeducativa, parece ser coisas boas, né? E aí quando fala que para um adulto é aplicado pena e para um adolescente é aplicado medida socioeducativa, parece que é uma coisa boa. Mas na verdade há uma divisão e há a responsabilização, sim, se uma pessoa no Brasil, a partir dos 12 anos, comete uma conduta tipificada como crime. Qualquer conduta tipificada como crime cometida por uma pessoa a partir dos 12 anos, ela vai ser responsabilizada e ela vem sendo responsabilizada, só que dos 12 aos 18 por um estatuto e por formas diferenciadas em relação ao adulto, seguindo uma política
criminal, de diferenciar, de tratar diferente, por entender que está numa fase peculiar da vida, onde há condições melhores de ressocialização do que aqueles que têm maior idade, né, passados os 18 anos. Então, isso segue uma política criminal. Não é, aí eu discordo um pouquinho do doutor Ricardo, eu acho que tem um equívoco de colocar que é por conta do entendimento. Né, o entendimento, a gente sabe que uma criança... pelo adolescente, né? Isso, uma criança tem um entendimento do que é certo e do que é errado, né? O que é certo e o que é errado é entendido, eles sabem que não é certo, né? Que não é certo cometer um crime, exatamente, qualquer deles, eles sabem que não é certo. Então não é que eles não entendem o caráter ilícito da conduta, mas tem uma política voltada no sentido e que segue na verdade, a diretriz internacional. No mundo inteiro, há esse tratamento diferenciado para as pessoas nessa faixa etária. Né? Se a gente for considerar o Brasil, na verdade, a gente tem, inclusive, uma idade de responsabilização ainda menor comparado com relação com alguns outros à países. média mundial, que é de 13,5 anos de idade. A gente começa a responsabilização aos 12 anos. E os 18 anos de idade segue uma política e a diretriz seguida pela maioria dos países. Deixa eu colocar a Marisa, eu deixei propositalmente a Marisa como última a falar nessa primeira rodada de conversa, porque Marisa, além de advogada, está vivendo uma tragédia, que é uma tragédia social e uma tragédia pessoal inominável, que a gente não tem nem como mensurar. Aqui, então, eu queria agradecer muitíssimo a tua presença, a tua coragem, né, de vir a público se colocar, passando por uma situação como essa, que é ter um filho vitimado por assassinato. E aí, importa menos saber se é pela mão de maiores ou menores, se tem 16, 17, 18, mas essa é uma perda absolutamente irreparável e inominável. E eu queria começar dizendo isso, quer dizer que eu acho a tua posição de ter vindo a público, de estar assumindo esse debate, etc., não só aqui, em outros lugares onde você já tem ido, louvável e como um exemplo de cidadania. Então, eu queria te ouvir, porque você tem um depoimento que não é apenas um depoimento pessoal, mas é um depoimento corporalmente tomado pela questão, tá certo? Na realidade, hoje está fazendo 30 dias que meu filho foi executado. Eu digo executado porque foi executado mesmo. E eu acho um absurdo o ECA, me desculpe. As leis são extremamente brandas. Eu não consigo conceber como que pode, que nem esse bandido que fez isso com meu filho, ele já tinha passado 4 vezes pela Fundação Casa. Nas 2 últimas por roubo, quer dizer, um crime grave, ele já estava armado. No começo do ano, foi quando foi a última, acho que parece-me que foi em janeiro, ele ficou 45 dias. Quer dizer, será que realmente o ECA funciona? Porque se ele tivesse que, por roubo, já era reincidente no roubo, então ele teria que ter ficado os 3 anos. Se ele tivesse ficado os 3 anos, meu filho estaria vivo. Agora, 3 anos é o suficiente para uma pessoa que já está pela 4ª internação? Eu pergunto isso. Vamos falar, a Fundação Casa não... O problema é a Fundação Casa que não tem estrutura para... Ótimo, a Fundação Casa não tem estrutura, então quem tem? Quem tem que fazer alguma coisa? É a sociedade que está sofrendo na pele esse problema? Ou é o governo do Estado, é o governo federal, é o ministro da Justiça, é o secretário de Educação, o nosso secretário de Defesa? Quem que tem que fazer alguma coisa? Eu acho que está na hora de mudar tudo nesse país. A lei das execuções penais tem que mudar, o ECA tem que sofrer mudanças, porque o ECA é lindo. Quando eu estudei direito, o ECA é maravilhoso, para o menor carente. Agora, para o menor infrator, ele está extremamente defasado. E termina agora mais uma edição do programa Eu Quero Ver. Mas se você deseja acompanhar e rever as nossas matérias, acesse o nosso blog euquerovercute.blogspot.com. O nosso Facebook é programa Eu Quero Ver. E se você deseja enviar críticas, sugestões, mande para o nosso e-mail
euquerovercute@gmail.com. Muito obrigada pela sua companhia, uma ótima semana e amanhã a gente se encontra.